Fala pessoal, beleza? Então hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês falando sobre uma doença muito comum, a diabetes. Eu vou estar elencando 10 sintomas, são as coisas que você pode sentir no seu corpo de alteração, que vão te dar um indício aí de que você tem diabetes, beleza? Então fica para esse vídeo aí para estar entendendo um pouco mais dessa doença que acomete quase 10% da população brasileira. Primeiro sintoma, ele recebe o nome de poliúria, tá? Um nome um pouco diferente, mas é o aumento da produção de urina. Por que isso acontece? Bem, o aumento da glicose ele vai produzir algumas alterações vasculares lá nas suas veias, principalmente nas veias pequenas, chamada de microvasculatura. Ele vai permitir que passe elementos por esses vasos, extravase tanto líquido quanto alguns elementos. Isso lá nos seus rins vai fazer com que no glomérulo, que é uma espécie de um filtro, uma peneira, passe glicose. E essa glicose ela vem aqui para a urina e acaba puxando água com ela, tá? Então isso faz com que tenha um volume muito grande de urina e aí a pessoa acaba urinando várias vezes. O normal seria em torno de 6 vezes, segundo a literatura, mas o ideal é não se atentar a esses números, mas sim observar se você teve um aumento, tá? Urinando mais do que o normal. O segundo sintoma tem a ver com esse primeiro, que é chamado de polidipsia. Polidipsia é o aumento da sede, tá? Faz muito sentido porque o indivíduo está urinando mais, não é porque ele está tomando bastante água, ele urina mais por esse excesso de glicose, e aí o corpo vai precisar de água e vai pedir, e vai ter uma sede aí bastante intensa. Terceiro sintoma é a polifagia. Polifagia é o aumento da fome, uma fome muito grande, vontade de comer tudo, vontade de comer inclusive coisas doces. Isso acontece porque o seu sangue está inundado de glicose. Tá? Teoricamente não era para ter fome, mas justamente pela resistência periférica à insulina ou também pela falta de insulina, dependendo do tipo de diabetes, eu ainda vou gravar um vídeo falando aí dos tipos, são vários tipos de diabetes, mas basicamente essa glicose o teu corpo não consegue utilizar, ele não consegue pegar essa glicose e jogar para dentro da célula. Então o músculo ali que você usa para caminhar, por exemplo, ele não vai conseguir captar do sangue essa glicose e usar para produzir energia para fazer o que ele tem que fazer. Então o seu corpo ele é sinalizado ali no cérebro que você precisa de energia, os seus músculos, todos os seus órgãos não estão conseguindo usar essa energia que está ali e ele vai tentar colocar mais. Então isso acaba fazendo um aumento da fome. O quarto sintoma, na verdade, é um grupo de sintomas que eles estão bem relacionados a essa questão do corpo não conseguir usar a glicose, que é basicamente a fraqueza, cansaço e aí a indisposição. São sintomas um pouco inespecíficos, mas como se fosse um indivíduo mal alimentado, que na verdade ele está comendo bastante, só que não consegue usar essa glicose. O quinto sintoma, ele pode parecer um pouco paradoxal aí, mas o indivíduo tem perda de peso. Então o que acontece? Esse indivíduo ele está comendo bastante, só que não está usando essa glicose, né? A maior parte da glicose vai estar sendo excretada ali na urina. E o corpo ele começa a identificar uma outra via para conseguir suprir os músculos e tudo mais. Ele começa a produzir corpos cetônicos, que é uma outra maneira do corpo produzir energia. E ele faz isso às custas da sua gordura e também dos músculos. Tanto a gordura quanto o músculo vai fazendo uma redução e aí perdendo peso. Então, perdendo peso aí sem ter uma explicação já fica um sinal de alerta. O sexto sintoma é o hálito cetônico, tá? Ou cetótico. É um hálito diferente, uma mudança no hálito. Algumas pessoas comentam como se fosse um cheiro de frutas envelhecidas, um cheiro de maçã, um cheiro frutado, ou cheiro de acetona. Então é um pouco uma mistura de tudo isso, mas basicamente uma mudança, né? O mais importante é observar essa mudança no hálito. Às vezes até um gosto diferente na boca. Isso acontece porque você vai ter o seu corpo inundado por esses corpos cetônicos, que é o que o seu corpo está usando como forma de energia. Beleza? O sétimo sintoma muito comum e é um dos que mais faz com que as pessoas procurem um profissional de saúde é a visão embaçada. Então o que acontece? Lá na retina você tem pequenos vasos e como eu já comentei, os vasos eles vão estar extravasando líquido, né? Ele vai estar, começa a extravasar líquido e aí a sua retina ela fica com dificuldade de focar. E aí você vê a visão turva, que fala que é você ter a retina ali um pouco embaçada. O oitavo sintoma é a perda de sensibilidade. Então o que acontece? Você sente através dos nervos, né? E eles vão ter lá a sensibilidade dos membros e levar isso até o seu cérebro. Esses nervos eles precisam de alimentação, tanto de oxigênio como de glicose. Isso fica dificultado quando o indivíduo está com diabetes e além disso ainda tem um caráter inflamatório. A diabetes ela acaba que inflama um pouco mais o corpo e é essa inflamação e a dificuldade de nutrição desses nervos acaba que vai reduzindo a capacidade deles, basicamente eles vão morrendo aos poucos. E quais são os mais afetados? Aqueles mais longos, que tem que ir do membro, né, da sua mão, do seu pé, até o cérebro. E isso faz com que seja o primeiro lugar onde começa a aparecer esses efeitos.
Então é comentado sobre parestesias em bota e luva, né? Que seria nas palmas das mãos, nas pontas dos dedos e nos pés. O próximo sintoma, que seria o nono, né? O nono sintoma que a gente está vendo é a dificuldade de cicatrização. Eu já comentei que a diabetes ela aumenta um pouco o processo inflamatório. Então o que acontece? Esse indivíduo ele vai ficar meio constantemente inflamado, além da dificuldade de fazer um aporte de oxigênio, de levar sangue, oxigênio para que essa ferida cicatrize. Além de outros fatores, isso é um pouco mais complexo, mas basicamente o indivíduo ele vai ter dificuldade de cicatrização. Então fica um sinal de alerta também, tem uma feridinha ali que não está cicatrizando, não está melhorando, já é algo a acender aí uma luz vermelha. E o 10º sintoma é uma maior propensão a infecções. Esse indivíduo ele tem, no geral, o sistema imunológico um pouco rebaixado, principalmente pelos glóbulos brancos que vão estar fazendo a defesa, eles têm uma atuação um pouco menor no indivíduo diabético, tá? Isso faz com que tenha uma maior infecção de feridas ou até mesmo infecções fúngicas esses 3 últimos sintomas eles acabam que se associam, porque o indivíduo às vezes ele pode bateu uma extremidade, bateu o dedinho ali, causou uma ferida, ele não está sentindo muito bem essa parte, não vê que tem uma ferida e que ela está piorando. Isso, ela vai ter dificuldade de cicatrização, então o que acontece? Pode acabar infectando e isso acaba levando às úlceras, lá, às infecções da diabetes. Então é algo que está bem relacionado. Então é isso, pessoal. Elencado aí os 10 principais sintomas. Se você tem algum desses sintomas, escreve aí nos comentários se já teve ou tem e procure o seu médico, tá? Tem aí um ou vários, vai até o seu médico. Eu vou fazer um vídeo depois sobre a questão do diagnóstico da diabetes, o que precisa ser feito, mas eu tô procurando fazer uns vídeos um pouco mais curtos aí para ficar um pouco mais dinâmico, beleza? Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal e até mais, pessoal. Valeu!